um quarto onde deve haver pelo menos uma cama, uma janela e um homem chamado Malone, a morrer. Malone, para além de se lembrar de algumas coisas que lhe devem ter acontecido, ou a alguém muito parecido, tem um caderno, um lápis e um pau, que usa para alcançar objetos que, por estarem ao seu alcance, devem pertencer-lhe. Samuel Beckett nasceu numa sexta-feira, a 13 de abril de 1906, numa vila perto do sul de Dublin. A sua educação esteve ao encargo da Portora Royal School, Enniskillen. Portora Royal School, Enniskillen, e mais tarde do Colégio Trinity, em Dublin, onde chegou a dar aulas. Em 1928 reside em Paris, onde se imerge na vida intelectual parisense e trava conhecimento com outro escritor irlandês, James Joyce. É também nessa altura que publica um dos seus primeiros trabalhos literários, um ensaio sobre o mais recente trabalho do amigo James Joyce, Finnegan's Wake. No regresso a Dublin, Beckett não está satisfeito com as suas funções de professor e abandona a profissão. Segundo dizia, não suportava ter de ensinar aos outros o que ele próprio não sabia. Determinado a dedicar-se à escrita, em 1931 publica um livro intitulado Proust. Publicou um livro intitulado Proust, sobre o brilhante escritor francês. Beckett teve sérias dificuldades em estabelecer-se no mundo literário. O seu primeiro romance, Murphy, foi publicado em 1936, depois de 42 rejeições de várias editoras. Cameras caught this Mets fan giving a thumbs down to the Yankees home run. Beckett sofria de ansiedade, depressão e episódios de pânico. Oh, Jesus! Na década de 30, foi até Londres para experimentar. Na década de 30, foi até Londres para experimentar psicanálise com o famoso psicanalista Wilfred Bion. Wilfred Bion. Perfect. A psicanálise e a Segunda Guerra Mundial foram talvez os acontecimentos que mais marcaram a sua escrita. Em 1950, Beckett escreve Malone está a morrer, o segundo livro de uma trilogia de romances composta também por Malloy, o Inominável, uma trilogia de romances composta também por Malloy e o Inominável. Perfect. O enredo é simples. Malone está num quarto. O enredo é simples. Malone está num quarto e sabe que vai morrer. Dentro em breve estarei, apesar de tudo, bem morto, finalmente. Enquanto espera, fala-nos na primeira pessoa. Para um escritor de policiais, por exemplo, não estão reunidos motivos suficientes para escrever sequer um capítulo, quanto mais um livro. Mas para Beckett, ter um homem qualquer, é material mais do que suficiente. Beckett fala das tigelas de sopa enchidas uma vez por dia por alguém e do penico esvaziado em contraponto. Da luz que entra pela janela, parecida com a da véspera, mas que nunca é a mesma. Dos objetos que recolhemos e guardamos como extensões do corpo e do que nos lembramos ter acontecido e conseguimos contar enquanto nos restam forças. O texto parece ter sido escrito num fôlego. Não se pode perceber tudo, o que de resto é comum a todos os livros. Mas de vez em quando, ao longo da leitura, se estivermos acordados, encontramos passagens incríveis de grande clareza e que tocam em cheio na questão. Apesar desta permanecer desde o princípio meio que definida. Not quite my tempo. Apesar desta
Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. Apesar desta permanecer, desde o princípio, meio que indefinida. E sinto até uma estranha vontade de me conquistar, a vontade de saber o que faço e porquê, e de dizer. Viver o tempo necessário para saber o que é o gás carbónico livre e depois agradecer. Sempre foi esse, no fundo, o meu sonho. Farei como sempre fiz, na ignorância do que faço, de quem sou, de onde sou, de se sou. Sim, tentarei fazer, para caber nos meus braços, uma pequena criatura, à minha imagem, diga eu o que disser, e se ela aparecer em má hora, ou demasiado parecida comigo, como-a. Como a vida consegue fazer passar-nos o gosto pelos protestos. A obra de Beckett não é das mais tensas, mas aquilo que podemos extrair a cada nova leitura parece indiscutável. Beckett ajuda-nos a ver o que é estar aqui, vivos e a morrer. As suas preocupações são aquelas que ocuparam o pensamento dos filósofos existencialistas como George Berkeley, Arthur Schopenhauer, Marcel Proust e o contemporâneo Donald Barthelme. Beckett leva o pensamento aos limites da honestidade. Quando se choca com os limites da própria honestidade, é como se os pensamentos entrassem em redemoinho, num retrocesso infinito. Chegados a este ponto, encontramos problemas filosóficos sérios e ficamos por aqui.